Olá, queridos amigos, companheiros de estudos, de reflexões contidas por essa playlist do livro Boa Nova. É sempre uma grande alegria, como dizemos, mais uma oportunidade de nos reunirmos em torno dessas lições tão marcantes, né? De tanta significação em nossos corações. Hoje iremos fazer a leitura da lição número 12. Essa é realmente a 12, que tem como título Amor e Renúncia. Eu, particularmente, ela preenche aquele quadro das mais favoritas, né? A gente sempre tem as mais favoritas que nos cala profundamente ao coração. E rogamos a Deus para esses momentos a paz, a consciência tranquila, as luzes para os nossos estudos, o entendimento necessário e essas vibrações de harmonia que podemos todos perceber em nossas casas quando buscamos estudar, quando buscamos a companhia desses espíritos amigos que nos socorrem nos momentos de estudo. Estudos que nos fortalecem a fé, estudos que nos ajudam a repensar a vida, os valores, os conceitos, as ideias, que nos fazem realmente refletir a forma que estamos caminhando e as possibilidades seguras com o Cristo de mudanças positivas e nobres. Que essas vibrações que nos ajudam a decidir, que nos pacificam, possam ser carreadas, né, aos corações que nesse momento recordamos, corações queridos, amigos, familiares, e aqueles corações necessitados mesmo, que muitas vezes ouvimos falar, sabemos onde se encontram, que esse pensamento fraterno, em que endereçamos esses companheiros também ao coração do Mestre Jesus, que eles possam ser atendidos. Dessa maneira, iremos iniciar aqui a nossa leitura com Humberto de Campos, né, nos trazendo esse momento aqui, esse momento especial. O manto da noite caía de leve sobre a paisagem de Cafarnaum. E Jesus, depois de uma das grandes assembleias populares do lago, se recolhia à casa de Pedro em companhia do apóstolo. Com a sua palavra divina, havia tecido luminosos comentários em torno dos mandamentos de Moisés. Simão, no entanto, ia pensativo, como se guardasse uma dúvida no coração. Simão Pedro, né? Inquirido com bondade pelo Mestre, o apóstolo esclareceu: Senhor, em face dos seus ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Essa passagem, né, de Jesus nesse casamento, ela é mencionada no Evangelho de João, no capítulo 2. É o único evangelista que trata dessa passagem, que Jesus se encontrava nessa festa e o vinho acabou e sua mãe solicita ali, né, a sua participação, a sua intervenção. E aí Pedro continuou:
sobre essa manifestação, querendo entender. Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? São perguntas naturais, né? Por que ele se manifesta dessa maneira? Qual foi ali? Como podemos interpretar esse ensinamento? O que ele quis nos demonstrar com isso? E Jesus compreendeu o alcance da interpelação e sorriu. Simão, disse ele, conheces a alegria de servir a um amigo? Então vai tratar aqui da questão dos laços de afeto, né? Da amizade. Servir um amigo, conheces essa alegria? Pedro não respondeu, pelo que o mestre continuou. As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na Terra, né? A união do Cristo com o planeta. Então ela correspondia a esse símbolo de união, esse casamento. O vinho ali foi bem o da alegria, com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Olha que interessante, né? Então ele vai falar aqui de alegria. Ele nos fala aqui de selar esse vinho da alegria, que ele desejava ali fazer um simbolismo com a existência de Deus nos nossos corações. Então ele diz, estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Olha que ideia, né? De um Jesus que está de acordo, né? Que a gente vê mesmo, é o da alegria. Estar alegre em servir. E ele fala, seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Nós já pensamos dessa maneira? Né, em que nossos amigos se sintam no nosso coração como se fosse uma sala iluminada, para que eles se sintam tranquilos? A gente já imaginou essa colocação de oferecer a esse ponto a alegria de dar, né? Atender aos amigos? Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte da simpatia com a sombra dos pesares. E muitas vezes a gente faz isso. Aquela simpatia, aquela alegria, e a gente leva muitas vezes para o coração no nosso proceder, ao coração do outro, o pesar, a tristeza, né? E ele fala, as mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhe as satisfações íntimas. As mais belas horas da vida. Então ele nos fala da alegria em fazer os amigos ficarem alegres. O cuidar do outro coração. Muitas vezes queremos viver de forma a sermos atendidos e cuidados, esquecidos as mais belas horas de cuidar de um coração querido. Contudo, né, Simão Pedro, manifestando a estranheza que aquelas advertências lhe causavam, interpelou ainda o mestre com certa timidez. Ele faz uma pergunta razoável.
E como deveremos proceder quando os amigos não nos entendam ou quando nos retribuam com ingratidão? Jesus ia saber vivenciar essa parte, bem vivida, né? Bem exemplificada. Os amigos não nos entendem, muitas vezes retribuem com o que chamamos de ingratidão, porque temos algumas expectativas. E aí Jesus pôs nele o olhar lúcido e respondeu: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. Olha só. É para a gente lembrar sempre, né? O amor verdadeiro e sincero não espera recompensas, nunca. A renúncia é o seu ponto de apoio como ato de dar, é a essência da vida. É o momento que ele já vai tratar aqui da renúncia. Então ele diz que o amor verdadeiro, né, não espera recompensa. A renúncia é o seu ponto de apoio desse amor. Então vamos guardar essa ideia. O ponto de apoio desse amor é a renúncia. A gente já começa a organizar esse pensamento dentro dessa mensagem. E ele continua que a capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesmo um tesouro. Porque muitas criaturas não conseguem ter essa capacidade de sentir grandes afeições por ninguém. Então não conhecem esse tesouro. Então só o fato de sentir uma afeição, um carinho, um amor dedicado a alguém, já é em si um grande tesouro. Independente, né, desse retorno, dessa expectativa da retribuição que Pedro questiona. E ele continua: a compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Quando o amigo nos compreende, é a maior recompensa. Todavia, ele continua, quando a luz do entendimento tardar no espírito daquele a quem amamos, olha essa expressão, quando a luz do entendimento tardar, chegar tarde, né? Essa compreensão, o espírito daquele a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus que nos conhece os propósitos mais puros. Então, mais uma vez, a consciência tranquila e Deus conhece o que estava no nosso coração. Se o companheiro ainda não conseguiu nos compreender ou não sabe nos retribuir com amizade, nós vamos lembrar que nós temos Deus. Então Jesus já coloca dessa maneira. Nós temos Jesus, nós conhecemos Jesus. Jesus é o amigo incondicional das nossas vidas. E nós vamos lembrar que as outras criaturas, como nós, somos humanas, passíveis de enganos, de desacertos, muitas vezes tardam no seu espírito o entendimento, tardam, mas chegam, né? Um dia chegam. Então ele já coloca aqui a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece, né? E ele continua, Jesus dizendo: ainda que todos os amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Foi quando ele falou: as mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo as satisfações íntimas. Não foi o que Jesus disse antes? Então, mesmo que um dia todos eles se transformem em adversário ou algozes, eles não podem nos privar daquilo que já vivemos com eles.
Aquilo já está guardado, aquilo já está selado. Olha um novo entendimento. Ter lhe dado alguma coisa. Né? Quantos nós vivemos, né, às vezes, um momento conturbado, com um amigo, com um parente, mas podemos lembrar que em algum momento nós tivemos a alegria das horas em que estávamos bem, em que pudemos ali oferecer alguma coisa do nosso coração. Isso ninguém vai poder nos privar. Isso já aconteceu. Isso já ocorreu. E com o olhar absorto na paisagem crepuscular, onde vibravam sutis harmonias, Jesus ponderou profeticamente. O vinho de Caná poderá um dia transformar-se no vinagre da amargura. Contudo, sentirei mesmo assim júbilo em sorvê-lo, por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. Muitas vezes o vinho que bebemos com o outro, mais tarde se transforma num vinagre. Simão Pedro, ante a argumentação consoladora e amiga do Mestre, dissipou as suas derradeiras dúvidas enquanto a noite se apoderava do ambiente, ocultando o conjunto das coisas no seu leque imenso de sombras. Muito tempo ainda não decorrera sobre essa conversação, quando o Mestre, em seus ensinos, deixou perceber que todos os homens que não estivessem decididos a colocar o reino de Deus acima de pais, mães, irmãos terrestres, não podiam ser seus discípulos. No dia desses novos ensinamentos, terminados os labores evangélicos, o mesmo apóstolo Pedro, interpelou o Senhor na penumbra de suas expressões indecisas. Mestre, como conciliar essas palavras tão duras, abandonar pai, mãe, irmãos, família, em nome do reino de Deus, é essa a palavra que ele está querendo dizer, com as vossas anteriores observações relativamente aos laços sagrados entre os que se estimam, entre os amigos? Como conciliar? As horas mais ricas quando estamos com os amigos, depois ele vem dizendo que temos que colocar o reino de Deus acima de toda essa família, todos esses interesses terrestres. Sem deixar transparecer nenhuma surpresa, Jesus esclareceu. Simão, a minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos de sua vida. Antes, exalta os que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas, de todos os seres da criação infinita. Não constitui o amor dos pais uma lembrança da bondade permanente de Deus? Realmente, A gente, quando lembra dos pais, a gente vai lembrar da bondade permanente de Deus. Não representa o afeto dos filhos, um suave perfume do coração? Tenho dado aos meus discípulos o título de amigos por ser o maior de todos. O Evangelho, continuou o Mestre, estando o apóstolo a ouvi-lo atentamente, não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. Então Jesus sempre coloca acima de tudo Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. A fidelidade a Deus. Fala sobre a bondade e a misericórdia desse Deus como um Pai. Então, ele, em toda a sua pregação, todo o seu trabalho, em toda a sua missão, ele sempre deixa claro essa ideia de Deus acima de tudo.
porque nós sabemos que hoje reencarnamos com determinados espíritos que possuem suas necessidades, suas dificuldades, assim como nós. Amanhã reencarnaremos em outras famílias, visando sempre o nosso aperfeiçoamento. Tudo isso é provisório. Cada vida nossa é uma hora na eternidade somente. Nós não temos noção de quantos laços de família nós possuímos, porque é uma família universal. E o que não modifica? Não modifica, não pode se modificar a ideia de Deus acima de tudo. Porque Deus conhece as nossas reais necessidades. Então Jesus não pede ali, não condena os laços de família. Mas ele deixa claro que o reino de Deus já está acima, a ideia de Deus tem que estar acima. Então nós vamos amar os nossos familiares, nós vamos amar os nossos amigos. Bom, que eles nos compreendam. Mas nós temos que compreender qual é a base que nós estamos formando. O que realmente importa, o que é mais importante. Porque existe uma hierarquia de importância em nossas vidas na hora das decisões. Daquele que não quer continuar junto, daquele que vem muitas vezes obstruir o nosso próprio trabalho junto com Jesus. Então isso nós temos que ter firme. O que nós entendemos já dessa prioridade. E continua. O reino do céu no coração, Jesus nos diz, deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. Nós conhecemos isso muito bem no direito, né? O acessório segue o principal. Então, quem é o central? Quem é o principal? É o amor. É a instalação do reino de Deus, né, no coração. É a ideia de Deus, é o amor a Deus. Todo o restante será subordinado a essa ideia. Quando a gente começa a raciocinar dessa maneira, a gente diminui os conflitos, né? Os conflitos de raciocínio, de ideia que podemos ter na vida. A gente já vai diminuindo esses conflitos. A gente já sabe qual é a pedra angular, qual é a pedra de base de toda edificação. E o restante a gente vai adaptando de acordo com a possibilidade. E Jesus continua, a família no mundo está igualmente subordinado aos imperativos dessa edificação. Já pensaste, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? Vem a questão da renúncia. Todos os homens sabem conservar. São raros os que sabem privar-se. Então, a gente vai lembrar daqueles que saem também, que sabem conquistar. Ele não fala aqui, mas são homens que sabem conquistar. Depois, aqueles que sabem conservar. Mais raros são os que sabem se privar, renunciar. Na construção do reino de Deus, chega um instante de separação, que é necessário se saiba suportar com sincero desprendimento. Instante de separação, com sincero desprendimento, sabemos suportar? Então, ele está dando aqui uma aula, olha. E essa separação não é apenas a que se verifica pela morte do corpo, muitas vezes proveitosa e providencial, mas também a das posições estimáveis do mundo, a da família terrestre, a do viver nas paisagens queridas, ou então a de uma alma bem amada que preferiu ficar à distância entre as flores venenosas de um dia. Olha as separações. Olha os momentos em que vamos vivenciar esse instante de separação de uma situação que ele fala, uma posição estimável no mundo.
Você vivia num momento, num determinado trabalho, numa determinada posição de vida, e aquilo é perdido, a posição da saúde foi mudada, a questão da família, outros resolveram ir embora. Quantas situações podemos colocar aqui, não é? Então ele fala que esse instante de separação não é só aquele da morte do corpo, não. Nós já sabemos viver por esses instantes de separação, suportando com sincero desprendimento. Quantos de nós já vivemos essa situação aqui? Ah, Simão, quão poucos sabem partir por algum tempo do lar tranquilo ou dos braços adorados de uma afeição por amor ao reino, que é o tabernáculo da vida eterna. Poucos sabem partir. Jesus soube partir. Saiu da sua cidade, saiu da sua casa, da sua família, né? Dos braços afetivos da mãe, e caminhou para a sua missão. Então ele fala assim, quão poucos saberão suportar a calúnia, o apodo, a indiferença, por desejarem permanecer dentro de suas criações individuais, cerrando ouvido às advertências do céu, para que se afastem tranquilamente. Necessário se afastar de determinadas situações. Como são raros os que sabem ceder e partir em silêncio por amor ao reino, esperando o instante em que Deus se pronuncia. A questão do tempo de Deus. Deus vai se pronunciar no tempo dele. Será que a gente sabe se afastar tranquilamente? Ceder e partir em silêncio? Entretanto, Pedro, ninguém se edificará sem conhecer essa virtude de saber renunciar com alegria, em obediência à vontade de Deus, no momento oportuno, compreendendo a sublimidade dos seus desígnios. Então nós já sabemos que todos nós, para nos edificarmos, precisaremos conhecer e conquistar a virtude de saber renunciar com alegria, em obediência à vontade de Deus. O tempo todo, né? Jesus falou, seja feita a vossa vontade. Jesus na cruz, fazendo a vontade de Deus. Então ele vai exemplificar o tempo todo essa fidelidade à vontade sublime do Pai. Então ele fala aqui, por essa razão os discípulos necessitam aprender a partir e a esperar onde a determinação de Deus os conduzam, porque a edificação do reino do céu no coração dos homens deve constituir a preocupação primeira, a aspiração mais nobre da alma, as esperanças centrais do Espírito. Então, mais uma vez, aqui ele nos fala de esperança, nos fala o momento, né, oportuno, conhecer a vontade de Deus e saber, né, esperar onde as determinações de Deus nos conduzam. Então é saber se afastar daquelas situações de uma forma tranquila, né? Com sincero desprendimento. É quando realizamos nas nossas vidas esses momentos tão difíceis, né? Tão amargos, tão amargos. Poucos vão saber vivenciar isso, se afastando tranquilamente. Vão ficar ali naquela situação da inconformação, da rebeldia. Então é muito interessante essa passagem que ele fala. São raros que sabem ceder e partir em silêncio por amor ao reino de Deus, esperando o instante de Deus, o instante em que Deus se pronuncia. Esperar onde as determinações de Deus o conduzam.
Olha sempre essa certeza. Nós não estamos sozinhos, mas não será no nosso tempo, será no tempo de Deus. E ainda não havia anoitecido, e Jesus, porém, deu por concluídas suas explicações, enquanto as mãos calosas dos apóstolos passavam de leve sobre os olhos úmidos. Dando testemunho real dos seus ensinamentos, o Cristo soube ser, em todas as circunstâncias, o amigo fiel e dedicado. Nas elucidações de João, vemo-lo a exclamar: já não vos chamo servo, porque servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. E na narrativa de Lucas, ouvimos-lo dizer antes da hora extrema: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão. Então, olha quanta dedicação ele teve, pelos seus amigos, quanto carinho, quanta alegria, quanta vontade de estar junto com eles comendo aquela Páscoa, como era alegre, esse sentimento. E o autor nos diz aqui que ninguém do mundo já conseguiu elevar a altura em que o Senhor as colocou, a beleza e a amplitude dos elos afetivos. Mesmo porque a sua obra inteira é de reunir pelo amor todas as nações e todos os homens no círculo divino da família universal. Mas também por demonstrar que o reino de Deus deve constituir a preocupação primeira das almas. Ninguém como ele, Jesus, soube retirar-se das posições no instante oportuno, em obediência aos desígnios divinos. Mais uma vez a questão da obediência à vontade de Deus. Eu não vim aqui, ele diz, para realizar a minha vontade, sim a do meu Pai que me enviou. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Quantas vezes ele nos repetiu essas expressões para que nós nos conscientizássemos dessa necessidade de aprendermos a viver para fazer a vontade de Deus. Viver dentro da vontade de Deus. Saber esperar dentro da vontade de Deus. Quantas vezes será necessária essa repetição? Até que a gente realmente compreenda essa verdade e confie. E ele nos fala aqui: depois da magnífica vitória da entrada em Jerusalém, ele é traído por um dos discípulos amados, negando-no os seus seguidores também e companheiros. Ele passou por isso tudo. Teve a traição e os amigos que saíram de perto. Suas ideias são tidas como perversoras e revolucionárias. Ele é acusado como bandido e feiticeiro. Sua morte passa por ser a de um ladrão. Jesus, entretanto, ensina às criaturas nessa hora suprema a excelsa virtude de retirar-se, com a solidão dos homens, mas com a proteção de Deus. Solidão dos homens. Muitas vezes passaremos sozinhos, dos abraços, da compreensão, viveremos o abandono. Muitas vezes estaremos nesse momento, mas não abandonados de Deus nem de Jesus. É isso que precisamos compreender. Enquanto caminhamos no mundo sobre o aplauso do ser humano, para algumas pessoas é muito tranquilo. Mas da mesma forma que aquelas criaturas jogam
aclamam, jogam flores, elas podem mudar. E como mudam de ideia? Quando não são atendidas nos seus interesses. E a partir daí, podem jogar pedras. Então nós começamos a compreender aqui, a virtude de saber retirar-se com a solidão dos homens, mas com a proteção de Deus. Isso é muito importante que possamos aprender. Ele que transformara toda a Galileia numa fonte divina, que se levantara com desassombro quanto às hipocrisias do farisaísmo do tempo, que desapontara os cambistas no próprio templo de Jerusalém, como advogado enérgico e superior de todas as grandes causas da verdade e do bem, passa, no dia do Calvário, em espetáculo para o povo, com a alma no maravilhoso e profundo silêncio. Sem proferir a mais leve acusação, caminha humilde, coroado de espinhos, sustento nas mãos uma cana imunda, à guisa de cetro, vestindo a túnica da ironia, sob a cusparada dos populares exaltados de faces sangrentas e passos vacilantes, sob o peso da cruz, vilipendiado, submisso. No momento do Calvário, Jesus atravessa as ruas de Jerusalém como se estivesse diante da humanidade inteira, sem queixar-se, ensinando a virtude de renunciar por amor do reino de Deus, revelando por essa a sua derradeira lição. Uma lição de amor e de renúncia. Então ele se deixou levar, quando ele se encontrava ali no jardim, que ele foi aprisionado, se deixou levar em silêncio. É o Cordeiro. Saber renunciar, saber confiar que tudo aquilo tinha um propósito maior, tinha um programa divino, tinha uma lição a ficar. Então a lição de Jesus sempre foi essa, de nos ensinarmos nos momentos do vinagre, a nos afastarmos de forma silenciosa, sem rebeldia. Quando passamos a compreender que o tema central da nossa vida deve ser Deus. O principal compromisso reencarnatório é com esse nosso entendimento, essa nossa busca por Deus. Por mais tenhamos compromisso com os pais, com os filhos, irmãos e amigos, esse caminho, essa escolha é só nossa. Nós temos as nossas obrigações familiares e de amigos para dar conta. Ninguém está negando isso. Mas em alguns momentos teremos que ter uma decisão. A decisão será por Deus e por Jesus em nossas vidas. Então, quando nos relacionamos com os outros, quando vivemos as situações muitas vezes estimáveis do mundo, aproveitamos, sabemos aproveitá-las, mas não colocamos ela em primeiro lugar. Sabemos que são situações temporárias, que amanhã muda, que o outro vai embora. É ser humano. E o que nos fica? A ideia de Deus. É isso que precisamos nos compenetrar. A ideia de Deus. E que muitas vezes caminharemos nos sentindo abandonados por alguns corações queridos, mas vamos lembrar que não somos abandonados de Deus, que temos um amigo como Jesus. E que é um momento. E a gente precisa se afastar para que aquela situação
torne uma nova conformação, como um rio, em que seu rumo, em que seu leito ali foi modificado, e nós vamos ali saber aguardar uma nova conformação daquele leito. Assim são as nossas vidas. Quantas vezes vamos vivendo e vamos passando por essas experiências, mas as nossas mentes buscam sempre aqueles momentos de alegria. Estivemos juntos quando éramos compreendidos, foi muito bom enquanto nossos corações estavam vibrando naquela mesma sintonia. Então não podemos perder de vista esse tema central em nossas vidas, que vai ser Deus é Deus, sempre Deus. Iremos abandonar esses corpos físicos, essa roupa que ficará velha, iremos ter novos corpos, novas vestimentas. Isso tudo será sempre renovado. E cada vez mais essa ideia central precisa ser, com Deus, precisa ser bem consolidada, para que nos momentos de angústia, para que nos momentos de tempestade e solidão, saibamos fazer as nossas escolhas, saibamos nos comportar como Jesus nos ensinou, sem rebeldia, sem blasfemar, sem desespero, confiando na promessa do Cristo. Que Jesus nos ampare, a todos nós, os nossos corações, e que possamos, dia a dia dessa vida, em cada momento, escolhermos sempre Deus acima de tudo em nossas vidas. Muita paz aos nossos corações. Graças a Deus.